E aí, Extremers! Nesse vídeo estarei ensinando a girar uma carta na ponta do dedo, conhecido como Padiddle, um truque muito popular pela sua dificuldade de executar. Com isso em mente, vamos para o tutorial. Antes de aprender a fazer o Padiddle, é essencial que você tenha o domínio do Pirouette, que é essa técnica de pegar o impulso inicial da carta nos primeiros giros. Você vai equilibrar o centro da carta na ponta do dedo médio, o dedo indicador e polegar vai segurar na parte superior da carta, vai puxar e empurrar o centro com o dedo médio contra o puxão. E veja que você vai fazer o primeiro movimento de giro. Você vai aproveitar um impulso, soltar e tentar equilibrar a carta girando na ponta do dedo médio. Este é o Pirouette. Então você vai segurar aqui, puxar, logo depois que você puxar, vai soltar e equilibrar a carta girando na ponta do dedo médio. Treine esse truque até você conseguir dar múltiplos giros. Para um tutorial mais aprofundado do Pirouette, eu vou deixar o link disponível na descrição desse vídeo. Treine até você conseguir dar mais ou menos 2 giros completos na carta. Tá bom, depois que você aprendeu a dar o primeiro giro, como é que vamos adicionar mais e mais giros para manter a carta girando continuamente? Para isso é importante que você fique sabendo que existe um atrito entre a ponta do dedo e a carta. O quanto de atrito você me pergunta? O suficiente para você deixar meio que seu dedo grudento e conseguir levantar a carta assim. Então você vai pressionar a carta, sentir que ela está meio grudada e depois você vai levantar ela. Essa é uma ótima referência para saber se vocês têm atrito suficiente para conseguir girar a carta. E se você não consegue deixar meio que seu dedo grudado, você pode umificar o seu dedo usando um hidratante. Cuidado para não ficar muito grudento, senão você não vai conseguir girar. Pode-se dizer que a parte mais difícil dessa técnica está em adicionar impulso enquanto mantém a carta equilibrada na ponta do seu dedo. E eu diria que o segredo por trás disso está na frequência. Existe uma harmonia entre a frequência de giro e o giro da ponta do seu dedo para manter a carta sempre equilibrada. Você sente essa frequência logo no início do Pirouette. Quando você está praticando o Pirouette, a carta, ou pelo menos o dedo, sempre tenta ir para o centro de massa da carta. Porque no centro de massa você não vai sentir a carta balançando e ela vai girar com facilidade. Porque se o seu dedo estiver posicionado, por exemplo, bem fora de centro, vai ter um lado mais pesado da carta que vai girar para fora. Porque quando você estiver fazendo o giro, esse lado mais pesado vai querer puxar a carta para fora, por causa da força centrífuga. Então o seu dedo meio que sabe, sentindo o centro de massa da carta. Porque se ele estiver exatamente no centro, você não vai sentir esse puxão e a carta vai girar mais e mais vezes com mais facilidade. Certo? Então meio que você automaticamente sabe sentir o centro de massa da carta. Agora, quando eu estou fazendo o Padiddle, a maior parte do tempo, o meu dedo está fora de centro. Desse jeito, eu consigo sentir o lado mais pesado da carta e com mais facilidade eu consigo meio que colocar uma força contra esse peso para manter a carta equilibrada e eu consigo adicionar giro nela, certo? Imagina que como se eu estivesse girando um chaveiro. Existe um lado pesado da argola, que está o pezinho do chaveiro. Quando você está girando, você aplica uma força contra o chaveiro, o lado mais pesado do chaveiro, para manter ela girando. É basicamente o mesmo princípio. Então você tem que sentir o lado mais pesado do giro.
Assim, você vai conseguir aplicar uma força contra e puxar a carta, adicionando mais giros e equilibrando a carta sempre durante o movimento. Gire a carta e antes de ficar inerte, já temos que ficar girando em movimentos circulares e tentar entrar em harmonia com a frequência de giro da carta. Então, muito antes dela perder força, já tente adicionar mais giro. E você vai tentando muitas vezes, até que uma hora você percebe que a carta você está conseguindo adicionar impulso na carta. No início, eu ficava muitas vezes meio que tentando adicionar força, mas a carta não saía do lugar, desse jeito. Parece que ela só perdia força gradativamente e não importava o quanto eu balançava, a carta continuava perdendo velocidade. Isso é normal, então é técnica. É o jeito e o momento de vibrar meio que o giro da mão e entrar em harmonia com a frequência de giro da carta. Então, quando você sente que ela entra em harmonia, meio que fica mais fácil de girar e manter ela sempre girando. E no momento que eu estou girando a carta, o meu dedo constantemente está migrando de posição. Embora pareça que a carta está girando na pontinha do meu dedo, mas eu estou meio que inclinando o meu dedo para a carta sair fora de centro. Eu forço a carta a sair fora de centro. Aí quando eu sinto a carta fora de centro, eu puxo uma força contra para adicionar impulso e depois eu centralizo novamente o meu dedo. Então, meu dedo pode estar nessa ponta, como também pode estar nesse lado do dedo, o centro da carta. Tudo vai depender da posição que eu me adaptar para conseguir equilibrar. Então, o dedo está constantemente meio que contraindo e estendendo e mudando de posição para conseguir centralizar e descentralizar a carta para você conseguir adicionar giro. A maior parte do tempo ela está fora de centro. É só você olhar o ponto vermelho, que é o centro de massa, e veja que ela está a maior parte do tempo fora do centro. E quando ela centraliza, eu forço ela a sair fora do centro, porque eu não consigo adicionar impulso. Não importa o quanto giro, ela não vai sair, ela não vai pegar impulso se ela estiver bem centralizada. Então, caso ela está centralizada, eu posso estender um pouco o meu dedo médio e veja que ela sai fora de centro, certo? Só de eu estender, o ponto de contato já está fora de centro. Assim eu vou conseguir sentir a carta puxando, querendo sair do meu dedo, eu puxo uma força contra e adicionando velocidade. Por isso que é importante você sentir a frequência de giro da carta e entrar em harmonia com a frequência de giro da mão. Espero que eu esteja sendo claro. É difícil visualizar, mas sentindo ela, vocês vão entender o que eu estou falando. E se ainda está difícil, recomendo muito treinar a fazer paddle com um caderno. E depois gradativamente diminuir até chegar na carta. É o mesmo conceito. E girar o caderno é muitas vezes mais fácil. Então, se você não consegue girar o caderno, eu acredito que você não vai conseguir girar a carta. Então, treine o caderno antes. Eu vou deixar o tutorial disponível na descrição desse vídeo. Aí depois que você aprender a girar, você vai entender a sentir a frequência de giro do objeto e tentar entrar em harmonia com o giro da sua mão para você adicionar impulso e conseguir equilibrar a carta a maior parte do tempo na ponta do seu dedo. E este foi o tutorial do paddle. Não é uma técnica fácil, mas com perseverança no treino você vai aprender a executar com elegância.
Tente fazer com outras cartas de diferentes finishes e tamanhos para testar seu domínio no truque. Eu sou seu host Memo e isto é o Mundo em Extremo Movimento, isto é, World XM. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!